Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, a paz do Senhor, meus irmãos. Presbítero Gregório passando aqui para fazermos a oração da manhã. Eu já estou bastante atrasado, Campo Grande agora é 8h34. Geralmente eu faço essa oração bastante cedo, mas hoje eu atrasei um pouco, então alguns grupos eu não estarei compartilhando porque tem um horário. Nos outros grupos que aceita eu compartilhar, estarei compartilhando. E vocês que recebem essa oração no privado estarão recebendo essa oração também. Muito bem, amados. Hoje, antes de eu fazer a oração, eu gostaria de falar sobre alguns tipos de oração na Bíblia. Os irmãos sabem que o presbítero Gregório trabalha comentando mensagem da seguinte maneira, em forma de estudo, né? Então, hoje eu quero trazer uma pequena ministração explicando quais são os tipos da oração na Bíblia. Amados, existem vários tipos de oração na Bíblia. Nós sabemos, amados, que a oração não precisa ser igual. Ou seja, aquela oração repetitiva. Tem pessoas que têm o costume de orar somente o Pai Nosso. Então, ou o Salmo 91, ou o Salmo 24. Essas orações se tornam repetitivas. Você passa a decorá-lo e começa a repetir. Então, ela acaba se tornando uma oração repetitiva. Então, podemos orar de muita maneira para Deus. O que nós precisamos saber é que orar é falar com Deus. Assim como temos muitas conversas diferentes com nossos amigos, com nossos entes queridos, também fazemos muitas orações diferentes, dependendo da circunstância que estivermos passando. O que eu gostaria de explicar hoje é que podemos fazer entre a oração certa e a oração errada. A oração errada é aquela que não está de acordo com a vontade de Deus. Existe algum tipo de oração que são sempre errados. Mas como assim, presbítero? Existe alguma oração que é errado? Sim, existe. Deixa eu esclarecer. Existem pessoas que oram fazendo chantagem com Deus. A oração de chantagem. Nós não podemos exigir coisa de Deus fazendo chantagem, porque Ele não nos deve nada. Nós devemos orar com humildade. Tem pessoas que oram da seguinte maneira: Deus, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu ajudo a minha igreja, eu ajudo meu irmão, então eu sou fiel, e como eu sou fiel, o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Deus não tem obrigação. Esse tipo de oração são oração que eu chamo oração de chantagem. Então Deus não ouve essa oração. Você simplesmente entra lá, fala e Deus não ouve essa oração. Também existe a oração contrária. Provavelmente eu estarei um outro dia explicando o que é a oração contrária. Existe também aquela oração que é mentirosa. Como oração mentirosa? Amados, primeira coisa, precisamos saber que Deus sabe quando estamos mentindo. Não podemos enganar a Deus. Devemos sempre ser honestos com Ele. Não adianta você entrar na presença de Deus e declarar a Ele o seu amor e logo em seguida você sair dali e cometer o pecado. Então você está mentindo, você está enganando. É uma oração mentirosa.
Deus não fica feliz com esse tipo de oração. Então, nós precisamos nos arrepender antes de entrarmos na presença de Deus. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração que podemos fazer. Quanto mais oramos, descobrimos mais tipos de oração. Esses são apenas alguns tipos que eu estarei apresentando hoje. A primeira eu quero falar sobre a oração de louvor, que é a oração que Deus recebe. Então, como a oração de louvor? Primeiro que nós temos muito motivo para louvar e agradecer a Deus. É muito importante lembrar de tudo que Deus é e fez por nós. Quando nos lembramos disso, o louvor é espontâneo. O louvor é uma forma de expressar gratidão. Através da oração de louvor e gratidão, encontramos alegria em Deus. Vou citar um exemplo. Salmo 9, versículo de número 1 até 2. Veja o que está escrito. Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exaltar e cantar louvor ao teu nome, ó Altíssimo. Veja bem, o salmista, ele faz uma oração de louvor. Ele expressa a Deus a sua gratidão. Em próxima oportunidade nós estaremos comentando sobre o louvor. Em uma outra oportunidade também estaremos comentando acerca da oração, de atitude correta para orar. O segundo item que eu gostaria de falar sobre hoje é o pedido, é a oração, você fazer o pedido de oração. Dependemos de Deus para tudo e por isso, quando precisamos de alguma coisa, devemos pedir a Deus. Então nós podemos pedir. Eu quero citar um exemplo, Filipenses, capítulo 4, verso 6. Está escrito assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Então veja bem, nós podemos pedir diretamente a Deus. Eu tenho recebido muito pedido de oração de pessoas que pedem, presbítero, ora por mim. Então eu ensino essas pessoas a entrarem diretamente no trono de Deus, pedindo a Deus, porque Ele é que vai responder. Eu posso interceder, eu posso ser um intercessor, mas se você tem intimidade com Deus, você pode entrar na presença dEle e apresentar a Ele diretamente seu pedido. Existe também a oração que nós pedimos sustento para Deus, para que Deus forneça aquilo que precisamos na hora certa, mesmo nas horas mais difíceis. Deus, Ele ajuda a nos sustentar. Eu vou citar um exemplo. Mateus, capítulo de número 6, versículo 11. Conhece o Pai Nosso? A segunda parte do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? E perdoa as nossas dívidas. Então o Senhor Jesus ensinou-nos a pedir o sustento, o pão cotidiano. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, diz Ele. Então, nós podemos, em meio muitas vezes à crise financeira, pedir a Deus que nos abra um meio de sustentar-nos, de como nos mantermos neste mundo sem passar a necessidade. Também podemos pedir a Deus sabedoria para entender o que é certo, o que é errado e como agir. Eu vou citar um exemplo, Tiago, capítulo
1, verso 5 diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo compreender a Bíblia, é tão difícil, eu não tenho essa sabedoria que você tem. Como adquirir essa sabedoria? É orando a Deus, pedindo: Senhor, me conceda sabedoria. Me dê sabedoria, Deus, para compreender a Tua palavra, para crescer na graça. Então, podemos também pedir a Deus orientação, amados, para saber que caminho seguir, qual decisão tomar. Deus pode responder essa oração de muita forma. Deus, Ele fala conosco nos dias atuais. Deus fala conosco através de sonhos, de revelação. Ele, ainda nesse dia, Ele fala com cada um de nós. Então, Provérbios, capítulo 16, versículo 3, está escrito assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Percebeu, amados? Que quando você entra na presença de Deus, consagra a Ele tudo que você está fazendo, apresenta a Ele tudo que está fazendo, então os seus projetos, os seus planos serão bem definidos. Podemos fazer muito outros pedidos a Deus além disso. E tudo devemos primeiro pedir que seja feita a vontade de Deus. Eu gosto de falar muito sobre isso, amado, porque algumas pessoas dizem que eu combato aqueles crentes que são deterministas, que dizem: eu determino que isso aconteça. Eu não faço esse tipo de oração. Eu sempre digo para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Tem pessoas que dizem assim: eu estou determinando que a prosperidade venha na minha vida e que Deus tenha a obrigação de me abençoar porque eu sou dizimista fiel. Deus não é obrigado a te abençoar. Então que seja feita a vontade de Deus. Presbítero, mas tem isso na Bíblia que pede que venha ser feita a vontade de Deus? Sim, amados. Veja o que está escrito aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o finalzinho da oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina, amado. E podemos também fazer a oração de confissão, amado. É muito importante confessar os pecados a Deus, pedindo perdão. Deus sempre perdoa quem se arrepende. A oração de confissão, ele liberta do peso do pecado. Ele nos liberta, amados. 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amados, se confessarmos a Ele, se chegarmos até a presença dEle, confessarmos a Ele, Ele é fiel, Ele nos perdoa. Eu vou parar por aqui, amados. Amanhã eu quero falar sobre a oração certa da intercessão, a oração certa em grupo, a oração também em línguas estranhas. Aí nós vamos aprendendo, amados. Ou talvez hoje mesmo, na oração do entardecer, eu vou continuar falando sobre a oração certa. Eu parei hoje quando estava falando sobre a confissão, nós confessarmos a Deus. Então tem alguns itens que eu gostaria de apresentar, para que nós venhamos crescer na graça, na misericórdia. Que Deus abençoe a vocês. Vamos entrar em oração, falar com Deus nesse momento. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, neste momento solene de oração.
Estou postrando-me, Senhor, aqui, ao pé da minha cama, Pai. Hoje estou de folga. Estou postrando-me aqui, ó Deus, para orar e buscar o revestimento. Antes, ó Pai, eu quero confessar a Ti, Senhor, a necessidade que eu tenho de aprender a Tua palavra, a necessidade que eu tenho, Senhor, de assumir os meus próprios erros, as minhas próprias falhas. Muitas vezes eu sou passivo a olhar e a condenar as falhas de outras pessoas, e quando eu percebo, eu tenho praticado as mesmas falhas, tenho muitas vezes errado, ó Pai. Desculpa, meus irmãos, muitas vezes eu tenho errado, muitas vezes, ó Pai, eu acabo cometendo falhas que eu costumo condenar em outras pessoas. Eu sou necessitado, Senhor, de compreender o quão é errado muitas vezes julgar outras pessoas. Então, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades. Leva-me, Senhor, de volta ao aprisco. Leva-me, Senhor, de volta a ter comunhão contigo. Eu venho nesta manhã sublime de glória, Deus, orar, pedindo perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas iniquidades, perdão por ser muitas vezes omisso, por muitas vezes ser, Senhor, arrogante, por muitas vezes, Senhor, não ter humildade suficiente. Então eu te peço, Deus, que ouça a minha oração, esse concerto de arrependimento que eu estou fazendo contigo, Pai, nesta manhã de glória, porque eu quero, Senhor, crescer na graça, louvar o teu nome, exaltar, glorificar, contar, Senhor, tuas maravilhas. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu me postro aqui, Pai. Eu me postro perante a tua presença, arrependido, Pai, pedindo, Senhor, humildemente, que o Senhor me cubra com o sangue carmesim do Senhor Jesus. E quando o sangue do Senhor Jesus cobrir-me completamente, purificar-me de toda a iniquidade, então estarei pronto, Senhor, para interceder pelos meus irmãos. Então eu intercedo agora, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão acamadas, pelas pessoas que estão no leito da enfermidade, pessoas que estão passando muitas vezes pelo vale da sombra da morte, Pai, pessoas que estão entubadas, Pai, pessoas, Senhor, que estão muitas vezes na ala escura deste hospital, que estão em isolamento, Senhor, que estão muitas vezes, ó Deus, passando, Senhor, por um período de isolamento devido à gravidade da sua enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas. Eu oro pelas pessoas que estão, Senhor, muitas vezes no UTI, no CTI, na ala amarela do hospital, ó Pai. Eu te peço, Senhor, misericórdia. Ó Deus, sopra sobre a vida deste irmão, desta irmã, o sopro do Espírito eterno. Que o Espírito Santo possa gerar vida na alma, no espírito deste homem, desta mulher, desta criança, deste senhor, desta senhora, deste ancião, desta anciã, Pai. Que o teu Espírito venha gerar vida, libertando essas pessoas do leito da dor, do leito da enfermidade, Pai. Trazendo novamente este teu servo para o convívio social da sua família, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero, Pai querido, orar, Senhor, pelos médicos, pelos plantonistas, Pai. Por aqueles, ó Pai, que estão nesse momento, muitas vezes, ó Pai querido, ali, Senhor, no centro cirúrgico, Senhor, fazendo uma cirurgia, Pai, seja com esses médicos, Pai, seja com os técnicos de enfermagem, com os instrumentistas, Pai, que cada um possa, Senhor, cumprir a sua função dignamente, Pai, os anestesistas, Pai, abençoa, meu Deus, para que eles possam, Senhor, fazer um trabalho digno, salvando vida, trazendo, Senhor, possa, através da medicina, trazer a cura destas pessoas afligidas pelo males, pela enfermidade, por esse espírito assolador que tem causado mortandade, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, repreendo o mal, o espírito da morte, o espírito
causador de doença, de enfermidade. Eu uso a minha fé, Pai, porque eu creio no poder, na misericórdia. Eu creio, Deus, que o Senhor tem muito mais para nos dar daquilo que nós temos almejado. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, pela vida sentimental dos teus servos, pela vida conjugal. Eu oro pela família, Pai. Eu oro pela prosperidade na família, Pai. Pela bênção da prosperidade, porque está escrito que nas nossas mãos direitas o Senhor coloca a vida longa, na nossa mão esquerda, riqueza e honra. O Senhor diz em tua palavra que a ti pertence o ouro e a prata. E quando o Senhor nos abençoa, a bênção do Senhor que nos enriquece e não nos causa dor. Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela prosperidade divina, pela sabedoria divina, pedindo, Deus, que o Senhor entre em nossa vida, arranca, Senhor, tudo aquilo que tem muitas vezes impedido-nos de estar, Senhor, em acordo com tua palavra, que está muitas vezes nos alienando de ti, nos afastando de ti, nos levando, Senhor, distante do caminho da vida. Eu oro, meu Deus, pedindo, dá-nos da tua graça, dá-nos do teu poder, dá-nos da tua misericórdia, ó Pai. Eu oro, Pai, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela Silene, pela Simone, pelas minhas netas, Pai, pela Isabela, Gabriela, Helena, Pai. Eu oro, Senhor, pelo meu cunhado Cícero, que está hospitalizado. Eu oro, meu Deus, pela minha sogra, pelos meus cunhados, Pai. Eu oro, meu Deus, pelos meus genros, Pai. Eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, que nesta manhã, Senhor, estará abrindo este áudio de oração, Pai. Ó Deus, eu te peço e te louvo e te glorifico, dizendo amém e amém.